nome é Gal Rosa, eu sou terapeuta ocupacional há mais de 16 anos e criei este projeto para ajudar famílias a cuidar dos seus idosos em casa. O avanço da tecnologia com melhores recursos e mais interativos possibilitou a aproximação de vários cuidadores familiares que antes se encontravam sozinhos, já há muito cansados. Assim surge o projeto Cuidador Familiar, um projeto online que por volta de 2 anos vem me dando a felicidade de vivenciar famílias cuidadoras no Brasil, em diversos estados e até mesmo fora do país, compartilhando informações, trocando experiências, oferecendo apoio e até mesmo suporte emocional nos momentos mais difíceis. Tudo isso moldado num processo seguro e acompanhado por profissionais especialistas que são parceiros do projeto. Enquanto você cuida praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu fico pensando em como você está e também encontrando formas de te ajudar ainda mais no seu processo de cuidar. Afinal, cuidar é uma arte que requer coração, conhecimento e uma rede de parcerias que começa desde a família, a comunidade e a sociedade. Enfim, cuidar sozinho adoece, mas cuidar juntos, além de ser mais leve a tarefa do cuidar, possibilita o mundo a criar uma cultura de cuidados. Na verdade, a gente está com um tema super específico hoje à tarde, que é com relação a quem cuida do cuidador, mas é um cuidador muito especial, que é o cuidador familiar, que é aquele cuidador que vive, se relaciona, fez parte de uma trajetória enorme e continua ainda nessa trajetória da pessoa de quem cuida, portanto, resguarda muitas lembranças, muito jeito, muitos hábitos, muita história da pessoa de quem cuida. O cuidador familiar, ele tem essa diferença do cuidador formal, né? O cuidador formal, muitas vezes, ele escolheu essa profissão. O cuidador familiar, muitas vezes, não. Nem pensou que, né, não pensou de forma profissional e nem pensou que um dia pudesse cuidar de alguém, muitas vezes, né? Então, nós estamos falando para esse público. Por isso que a live de hoje é bem especial. O link, ele é um link mais fechado, justamente para filtrar o interesse e a gente poder ter mais foco no nosso compartilhar. Então, como eu disse na caixinha ao lado, vocês podem escrever suas perguntas, que depois do nosso momento eu vou ler todas as interações, vou responder. Se quiserem me mandar um e-mail para projeto@cuidadorfamiliar.com.br, também contando um pouco da sua história, vou ler e responder com o maior prazer. E eu queria fazer uma pergunta para vocês que já estão assistindo essa live, que é o seguinte: por que esse tema é interessante para você? Por que te chamou a atenção, que fez você clicar, procurar o link certo? Por que esse tema é importante para você? Por que eu quero saber disso? Porque, na verdade, eu preciso entender se você que está me assistindo quer saber mais para cuidar mais de você, ou se você quer saber mais para ajudar uma pessoa que é um cuidador familiar e precisa muito de estar ouvindo, de estar aprendendo um pouco mais sobre esse tema. Se você quer se preparar para um futuro, porque pode ser que você já esteja pensando que, né, num futuro breve, você vai se tornar um cuidador familiar. Então, eu queria saber muito, assim, por que esse tema interessou para você. Para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, eu sou Gal Rosa, eu sou terapeuta ocupacional, já há 16 anos trabalhando nessa área, há mais de 16 anos, e tenho uma especialização em gerontologia, que faz com que eu realmente cada vez mais me interesse por esse tema, que hoje em dia é uma das tendências, né? A gente, de fato, aprendermos a conviver com as pessoas que já estão acima
de uma certa idade e também nos prepararmos para essa idade. Eu quero compartilhar também, que é algo muito significativo para o nosso tema de hoje e para outras coisas que porventura virão, uma pesquisa que eu realizei há uns 10 dias atrás. Eu contei com a ajuda de 34 cuidadores familiares em 11 estados do Brasil. Eles me ajudaram a responder um questionário para mim ter uma visão de quem é o cuidador familiar do Brasil, na verdade, quais são as necessidades desse cuidador familiar. E aí eu queria compartilhar com vocês, e vocês já vão perceber por que esse tema, quem cuida de mim, faz tanto sentido para o que a gente está falando. Então vejam bem, numa pesquisa com 34 cuidadores familiares, imaginem só, 47% desses cuidadores têm mais de 60 anos. 97% são mulheres e mais de 50% são casadas e não têm uma atividade remunerada. Mais de 35% desses cuidadores familiares cuidam de suas mães. Quase 50% tem pouco ou pouquíssimo tempo livre para si. Mais de 80% cuidam 24 horas por semana, inclusive finais de semana. E uma faixa que é significativa de 23,5% não tem hora livre. Imagina o que é isso, gente. Eu acho números assim, que merecem uma atenção para podermos desenvolver ações para uma cultura de cuidados mesmo, né? Essas pessoas ainda me responderam com relação a pessoas que contam, com as quais contam no seu dia a dia a formar essa rede de cuidados, com quantas pessoas elas contam nessa rede de cuidados. Então, várias responderam nenhuma, ou seja, cuidam sozinhas. Às vezes, uma respondia uma pessoa só, e algumas outras poucas, as demais respondiam no máximo 3 a 4 pessoas, formam essa rede de cuidados, mas foram poucas respostas nesse nível, ou seja, as tarefas do cuidar 24 horas por dia, durante 7 dias por semana, ficam praticamente concentradas em uma única pessoa, né? O sustento financeiro dessas pessoas, onde a maioria não recebe, não tem uma percepção financeira, né? Quem é que sustenta, né? De onde é que vem esse dinheiro? Muitos deles são aposentados e muitos com um salário mínimo apenas. Várias pessoas recebem uma pensão do marido e algumas pessoas recebem colaborações dos seus irmãos, que juntam ali para formar um salário por mês, né? Mas sim, tem pessoas que vivem de uma reserva, uma poupança que fez durante a vida e que agora está no final, né? E algumas pessoas conseguem manter um negócio, né? Uma pequena empresa, enfim. Então, esse quadro geral, eu abri esse resultado hoje dessas pesquisas. Eu quero agradecer aos cuidadores familiares que responderam as 10 questões desse questionário, que tiraram um tempinho do seu valioso tempo, né, para responder esse questionário. Então, nós tivemos respostas da Bahia, de Minas Gerais, do Distrito Federal, do Espírito Santo, Maranhão, Paraná, Pernambuco, Rondônia, São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro. Obrigada de coração, vou enviar um e-mail agradecendo para cada um de vocês, porque ficou registrado o e-mail de vocês na nossa planilha, né? Então, depois da gente ver esse cenário geral de quem é o cuidador familiar brasileiro, né? Uma mulher acima dos 60, geralmente casada, né? Que não tem uma fonte de renda e que recebe, muitas vezes sim, uma aposentadoria até no máximo um salário mínimo, mas que também recebe a ajuda de alguns familiares e que conta com apenas uma pessoa no seu dia a dia para dividir as tarefas do cuidado. Nós então concentramos a nossa atenção sobre a seguinte questão: quem é que cuida de mim? E esse tema é muito real, uma vez que se você cuida 24 horas por dia de alguém, não vai sobrar nada para você, né? E não sobrando nada, o que fica? Fica muitas somatizações, muitas possibilidades de desenvolver doenças que tendem a se tornar crônicas, aumentando a comorbidade. E também numa pesquisa que eu fiz há um tempo atrás,
níveis de desequilíbrio acontecem no nível mental, né? Então, a primeira coisa que acontece, o maior número de desequilíbrio nesse tipo de rotina, 24 horas por dia cuidando de alguém, se não tem aí algo que torne essa rotina mais leve, são distúrbios mentais mesmo, né? Que atende até transtornos de ansiedade, depressão, irritabilidade, distúrbios de humor, né? Então, o nível psíquico, o nível mental é o primeiro a ser atingido. Num segundo lugar, nós temos quadros osteomusculares, né? Osteomusculares. Então, doenças e dores pelo corpo inteiro, articulares, enfim, um cansaço, uma fadiga crônica, que também produz aí irritabilidade, e a percepção da qualidade de vida dessas pessoas, claro que vai ser uma percepção negativa. Então você vai perguntar para essa pessoa como é que estão indo as coisas, ela vai tender a te responder que não estão indo nada bem, né? Ou então que estão cansadas. Então, como é que fica a pessoa principal que cuida de alguém nesse tipo de situação? E será que é possível esse cuidado ofertado ter uma qualidade se a pessoa que oferece o cuidado, ou seja, a fonte do cuidado, ela não está legal? Né? E aí, eu acho interessante a gente pensar em algumas coisas. Por exemplo, na questão do direito à felicidade, né? Há um tempo atrás também fiz uma ação no nosso Facebook falando sobre, já que existe o Estatuto do Idoso, quem sabe a gente não consegue construir o Estatuto do Cuidador, né? E aí, de todos os cuidadores, e dentro desse Estatuto do Cuidador, o cuidador familiar. Então, algumas pessoas deixaram ali, na verdade, várias pessoas comentaram o que deveria ter nesse estatuto, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre quais que são os direitos, uma vez que uma pessoa que se dedica às tarefas do cuidar, mesmo sendo um cuidador que fez um curso, que escolheu isso como profissão, quanto sendo um cuidador familiar, que não escolheu como profissão e que de repente se tornou um cuidador, é porque essa pessoa, ela tende sim a demonstrar de forma clara habilidades como paciência, como afetividade, como amorosidade, como gostar, né, de um ser humano. Então, são habilidades muito importantes para desempenhar essa função, né? Mas, mesmo tendo essas habilidades, né, e mesmo sabendo do grau de responsabilidade que os cuidadores têm, né, principalmente os cuidadores familiares, nós temos que pensar, retomar, trazer de forma bem clara a questão dos direitos, porque se eu reconheço esses direitos, eu sou a primeira pessoa a defender esses direitos, né? Então, o primeiro direito que a gente pode pensar é o direito de gostar de si e de manter autoestima, né? Gostar de si e manter autoestima. O segundo direito que a gente pode pensar é se sentir orgulhoso, se sentir feliz com o que faz, porque reconhece que o seu fazer no dia a dia é muito útil e significativo, sim, né? O terceiro direito é ter tempo para descansar e não sentir vergonha disso, nem se poupar disso. Sentir-se no direito de ter tempo de descanso, né? O quarto direito é poder, sim, porque não cometer erros ou falhas, no sentido de que não podemos acertar tudo sempre, né? Cometendo erros ou falhas sem ser culpabilizado por alguém por causa disso, né? Então, é um direito, né? Todos nós temos essa margem aí de cometermos falhas, sim, para que possamos aprender com elas, né? E o quinto direito é o dizer não, quando as exigências no dia a dia sobrecarregam, ultrapassam os seus limites, né? Quando você considera algo excessivamente transbordante, é saber dizer não, sem medo, porque você é o primeiro que sabe como é que você funciona, né? Muito bom. Então, para isso, né, para que a gente possa colocar em prática esses direitos, a gente tem que, vamos pensar assim, aprender ou reaprender o que é sentir-se bem, né?
Então, para reaprendermos a como nos sentir bem, o que é nos sentir bem, o que é sentir satisfação e prazer pela vida, pelo que se é claro que não dá para fazer num vídeo ao vivo de poucos minutos, né? A gente tem que encontrar aí formas, métodos, meios de compartilharmos mais experiências do dia a dia, praticarmos alguns exercícios, algumas reflexões, né? Então, nós temos que mexer com hábitos, com algumas habilidades, com alguma coisa que faça com que a nossa visão amplie, né? Com que a gente consiga inserir no nosso dia a dia outras formas de lidar com aquela função que não pese tanto. Outra coisa que a gente tem que saber fazer é como montar uma rede de parcerias ao redor dessa função do cuidar, especialmente para o cuidador familiar. Porque o cuidador contratado, ele quer trabalho, né? Então ele precisa do trabalho, então ele espera ser contratado, ele vai receber por isso. Mas o familiar não, ele tem que contar com o voluntariado, vamos dizer assim, né? O que eu acho uma palavra muito forte, então eu posso dizer assim, que é acreditar que outros seres humanos próximos a ele possam ser tão gentis, tão também humanos para com aquela situação, né? Então a gente pensa em como é que a gente articula a família, né? Mesmo a família já tendo um histórico de desestruturação, o que é possível se fazer com esse histórico, né? A gente volta a atenção para a comunidade, para o pessoal da rua, para os vizinhos e podemos criar formas de pensar como é que a comunidade consegue nos ajudar no cuidar e também a sociedade como um todo, que já é uma ação maior. Mas reaprendermos a nos sentir bem e conseguirmos montar uma rede de apoio é uma das coisas mais importantes, porque não adianta eu não conseguir transformar a tarefa do cuidar de algo pesado para mais leve para que eu sinta bem e feliz, né? Eu sou o primeiro a defender isso, eu como cuidador familiar, e não abrir mão desses direitos que eu citei acima, né? Mas eu preciso ter a real percepção de que se eu também não construir uma rede solidária em torno de mim, fica muito pesado essa tarefa. Outra coisa que a gente pode estar desenvolvendo bastante é a questão da aceitação dos limites de um idoso dependente e a antecipação de situações para que a gente possa ter decisões já ali listadas, né? Para que a gente já possa saber com mais rapidez, com menos gasto de energia, o que fazer em determinados momentos. Isso também requer uma habilidade, um certo treino, um certo olhar treinado para que a gente consiga desenvolver essas percepções mais assertivas, né? Então, nós temos que pensar em estratégias de ajuste. Existe uma palavrinha chamada coping, que não é só utilizada para a área do cuidado, mas em empresas, enfim, no nosso dia a dia. O coping é a nossa capacidade de nos moldar a situações desafiadoras, né? Tem muito a ver com a resiliência também, os dois estão muito pertinhos. Então a gente tem que desenvolver habilidades com coping, desenvolver estratégias para que o dia se torne mais leve e principalmente reorganizar essa rotina, que é claro, vai ser muito mais facilitada essa reestruturação da rotina quando eu tenho uma participação maior do meu círculo familiar ou da possível rede que eu consiga montar em torno daquele meu dia a dia do cuidado. E aí, eu estou, na verdade, há uns 15 dias já desenvolvendo um curso para que a gente possa exercitar isso. E o meu objetivo principal nesse curso é o foco dele, né, é a gente perceber essa pessoa do cuidador familiar e a autoestima e segurança dele ser aumentada através de exercícios e práticas que a gente pode estar fazendo juntos com um acompanhamento diário que eu posso estar oferecendo para vocês, assim como acontece, por exemplo, no nosso grupo do WhatsApp, onde também tem outros profissionais parceiros atuando. Ok? Então era isso que eu queria dizer para vocês na live de hoje. Eu não consigo ver as interações de vocês na caixinha, porque eu estou utilizando um sistema que não me permite isso hoje.
mas já já eu vou contar com a ajuda de alguma pessoa na minha rede de infraestrutura tecnológica para poder fazer com que o nosso monitor esteja acionado e eu respondendo vocês em tempo real. Mas eu quero que vocês deixem as suas considerações. Se quiser me contar um pouquinho da sua história, por favor, mande um e-mail para mim, projeto@cuidadorfamiliar.com.br. Deixa eu ver se eu coloco ele aqui de forma fácil, ó. Vou colocar para vocês de forma fácil, tá aqui. Vamos ver se vai. projeto@cuidadorfamiliar.com.br, contando um pouquinho da sua história, quais são as suas outras demandas que se relacionam com o tema de hoje, ou alguma outra que eu não citei. E, na verdade, eu quero dizer para vocês que você que está assistindo a live de hoje, esse curso ele deve ser lançado daqui a mais ou menos 15, 20 dias, por aí, eu não sei mensurar muito. E o nome do curso chama-se Cuidando de Mim Também, Desenvolvimento de Estratégias para a Qualidade de Vida do Cuidador Familiar. Cuidando de Mim Também, Desenvolvimento de Estratégias para a Qualidade de Vida do Cuidador Familiar. É um curso rápido, não vai ter um custo alto, não se preocupem, mas você que está assistindo a live de hoje, se até às 18 horas, que é a hora que a gente vai fazer o fechamento do dia, até às 18 horas você enviando um e-mail para projeto@cuidadorfamiliar.com.br dizendo eu quero este curso, vai ter um presentão, que pode vir na forma de ou um grande desconto, alguma facilitação, viu? E acabei de saber que os 5 primeiros que mandarem o e-mail, veja bem, os 5 primeiros que enviarem o e-mail vão ganhar este curso, tá? Os 5 primeiros que enviarem o e-mail vão ganhar este curso. E aí eu aguardo o e-mail de vocês, tá bom? No mais, eu vou ficando por aqui e vou deixando aqui o meu abraço e muito obrigada pela audiência. Até a próxima!